Noções de veículos de quatro rodas. Por que é importante para um condutor ter conhecimento básico da mecânica de um veículo? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ele é obrigado a conservar o veículo em perfeitas condições de uso, devido a infrações e penalidades previstas para veículos em mau estado de funcionamento e conservação. E, como qualquer máquina, o veículo está sujeito a falhas. Instrumentos do painel. O painel de instrumentos é projetado de modo a informar ao condutor as principais condições de uso e funcionamento do veículo. O tipo, a quantidade e qualidade dos instrumentos variam muito de um para o outro, e a descrição completa do painel é encontrada no manual do veículo. Os instrumentos que encontramos em quase todos os painéis são: velocímetro, indica a velocidade que o veículo está desenvolvendo, é o único obrigatório. Odômetro total, indica quantos quilômetros o veículo percorreu desde a fabricação. Odômetro parcial, indica quantos quilômetros o veículo percorreu desde a última vez que foi zerado. Manômetro, indica a pressão do óleo lubrificante do motor. Termômetro, indica a temperatura da água de arrefecimento do motor. Voltímetro amperímetro, indica a tensão da corrente do sistema elétrico. Tacômetro, conta giros, indica o número de rotações do motor por minuto. Pisca-alerta, carga do alternador, bateria, pressão do óleo do motor, temperatura do líquido de arrefecimento, superaquecimento do motor, nível do fluido de freio, freio de estacionamento, freio de mão. Indicadores de direção, lanternas, acionamento das lanternas e faróis, farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo, comutador dos faróis, nível de combustível, lavador do vidro traseiro, temporizador do limpador do vidro traseiro, limpador do para-brisa, lavador do para-brisa, ventilação forçada, ventilador, desembaçador do vidro traseiro, acendedor de cigarros, distribuição do ar para as aberturas superiores, distribuição do ar para as aberturas frontais e inferiores, distribuição do ar para as aberturas inferiores. O motor. O motor é a fonte de energia do automóvel, transforma a energia calorífica produzida pela combustão da gasolina em energia mecânica capaz de movimentar as rodas. A mistura gasosa é formada no carburador ou na injeção eletrônica, nos motores mais modernos, admitida e queimada nos cilindros. Os pistões, que se deslocam dentro dos cilindros, aspiram a mistura para o interior do cilindro, comprimem a mistura, que é depois inflamada por uma centelha elétrica. À medida que a mistura se inflama, ela se expande e empurra o pistão para baixo. Com o impulso da árvore de manivelas, o pistão se desloca mais uma vez no interior do cilindro para liberar, expulsar os gases resultantes da queima da mistura ar mais combustível. Os pistões estão ligados ao virabrequim pelas bielas e a árvore de comando de válvulas, movida pelo virabrequim, aciona as válvulas de admissão e escape situadas geralmente na parte superior de cada cilindro. A energia inicial necessária para funcionar o motor é fornecida pelo motor de arranque. Um motor funciona em ciclos e cada ciclo tem 4 tempos, chamado de ciclo de Otto, que são: 1. Admissão. A válvula de admissão se abre, o pistão desce e aspira para dentro do cilindro a mistura ar mais combustível. 2. Compressão. O pistão sobe e comprime a mistura no interior do cilindro. Nesse tempo, as válvulas de admissão e escape estão fechadas. 3. Explosão. Uma centelha elétrica vinda da vela de ignição provoca a centelha elétrica que inflama essa mistura, e a força produzida por essa explosão empurra o pistão para baixo. Nesse tempo, as válvulas de admissão e escape estão fechadas. 4. Exaustão ou escape. A válvula de escape está aberta. O pistão sobe expulsando os gases resultantes da queima no interior dos cilindros para o sistema de escape. 1. Admissão. 2. Compressão. 3. Explosão. 4. Exaustão ou escape. Peças fixas do motor. Cabeçote ou tampão. Fica localizado na parte superior do motor, onde estão alojadas as válvulas, velas, etc.
Bloco do motor ou bloco cilindro. É a maior e mais pesada peça do motor, onde ficam localizados os cilindros. Cárter. Serve exclusivamente como reservatório de óleo lubrificante. Cilindro. É onde a mistura de ar e combustível é admitida, comprimida e queimada. Mancais fixos. Tem a função de prender a árvore de manivelas ou eixo virabrequim. Juntas de vedação. Servem para vedar o motor, impedindo o vazamento do óleo lubrificante. Peças móveis do motor. Êmbolo ou piston. Trabalha no interior dos cilindros em movimentos retilíneos. Biela. Canaliza os movimentos dos pistões para a árvore de manivelas ou eixo virabrequim. Árvore de manivelas ou eixo virabrequim transforma os movimentos retilíneos dos pistões em movimentos rotatórios. Volante do motor. Tem duas funções básicas: receber a embreagem para transmitir a força motriz e dar a partida no motor através do motor de arranque. Sistema de alimentação. Responsável por fornecer a mistura ar mais combustível que faz o motor funcionar. Ela é fornecida pelo carburador ou injeção eletrônica. Esse sistema tem como componentes o tanque de combustível, conexões e tubulações, filtros e bomba de sucção. Carburador. Componente responsável pela formação da mistura ar mais combustível. A medida ideal é de 15 partes de ar para queimar uma parte de combustível para veículo a gasolina e 9 partes de ar para queimar uma parte de álcool para veículo a álcool. Mistura pobre, quando existe mais ar do que combustível. Mistura rica, quando existe mais combustível do que ar. Injeção eletrônica. Atualmente, grande parte dos veículos movidos a gasolina ou álcool utilizam a injeção eletrônica de combustível, um sistema de alimentação controlado por uma unidade de comando eletrônica, que calcula automaticamente a quantidade de combustível necessária para cada regime de funcionamento. Isso permite um controle da mistura ar mais combustível, resultando em melhor rendimento na combustão, redução da emissão de gases poluentes, facilidades nas partidas do motor, eliminação de ajustes de rotação do carburador e do distribuidor em alguns modelos. Observação: os veículos movidos a óleo diesel utilizam bomba injetora. Sistema de arrefecimento. O motor em funcionamento produz calor que precisa ser espalhado para evitar o superaquecimento. Alguns motores são refrigerados a ar, porém a maioria utiliza água. Esse sistema tem reservatório de expansão, válvula de expansão integrada à tampa do reservatório e aditivo adicionado à água, formando líquido de arrefecimento. Esse sistema tem como finalidade manter temperatura ideal para o funcionamento do motor. Ele é composto por bomba d'água, radiador, válvula termostática, ventoinha e tubulações, mangueiras. Sistema de lubrificação. O motor é composto por um conjunto de peças que, em funcionamento, atritam entre si. Esse sistema tem como finalidade diminuir o atrito e evitar o desgaste prematuro dessas peças, além de espalhar parte do calor produzido pelo funcionamento do motor. Ele é composto por uma bomba de óleo, conexões e tubulações, filtro de óleo, bulbo indicador de óleo, cárter e pescador. A lubrificação pode ser por pressão, atualmente usada em todos os motores de 4 tempos, salpico ou imersão, mais usado nas caixas de mudança de marcha. Sistema de transmissão. Esse sistema tem como finalidade transmitir a força do motor às rodas. Ele é composto por embreagem, caixa de câmbio, caixa de marcha, árvore de transmissão, diferencial, semi-árvore, semi-eixo. A transmissão comunica às rodas a potência do motor, transformada em energia mecânica. A embreagem, situada entre o volante do motor e a caixa de câmbio, permite desligar a energia motriz da parte restante da transmissão, quando acontecem as trocas de marchas. Função da caixa de câmbio. Um veículo, quando sobe uma ladeira, necessita de um torque superior àquele que precisava em uma superfície plana. Ela permite ao motor fornecer às rodas a força motriz apropriada a todas as condições de locomoção. Observação: debrear é acionar o pedal de embreagem. Sistema de suspensão. Esse sistema tem como finalidade absorver os choques provocados pelo movimento do veículo no solo, devido a irregularidades do piso. Nos veículos leves de passageiros,
O sistema mais utilizado é o de molas e barras de torção conjugadas com os amortecedores, hidráulicos ou a ar. Os amortecedores absorvem os movimentos e os balanços do veículo, tornando mais macio o seu deslocamento, além de auxiliarem na sua estabilização, principalmente em curvas ou quando o trajeto é feito em terreno irregular. Sistema de direção. O sistema de direção é um conjunto de peças destinado a provocar a mudança de direção do veículo, quando giramos o volante para um lado e para o outro. Tem como componentes: volante, coluna de direção, caixa de direção, setor, barras de direção e terminais, ponteiras. Alguns veículos são equipados com um dispositivo hidráulico que aliviam o peso da direção, tornando-a mais leve e confortável. Sistema de freios. Esse sistema tem como finalidade parar ou reduzir a velocidade do veículo. Ele pode ser mecânico, hidráulico, a ar e servo-assistido. Freio mecânico. É um sistema antigo que hoje é usado apenas como freio de estacionamento ou freio de mão. Atua nas rodas traseiras. Freio hidráulico. É o sistema mais utilizado em veículos de pequeno porte. Tem como componentes pedal de freio, tirante, cilindro mestre, conexões e tubulações, cilindro das rodas com dispositivo para sangrias de ar, sapatas revestidas com lonas de freio ou pastilha de freio e tambor de freio ou disco de freio. Seu funcionamento consiste na pressão do freio sobre o pedal que impulsiona o fluido, o óleo de freio, do cilindro mestre, através das tubulações até os cilindros das rodas. Nos freios a tambor, a pressão do fluido nos cilindros das rodas provoca a abertura das sapatas de freio, de encontro ao tambor, cubo, reduzindo a velocidade da roda ou parando o veículo. Nos freios a disco, essa mesma pressão comprime através das pinças as pastilhas de encontro ao disco. Freio a ar. Devido à sua eficiência, é empregado em veículos pesados como caminhões, ônibus, etc. Seu funcionamento é baseado na utilização do ar comprimido e sua eficiência depende da correta pressão do ar, conferida no manômetro. Freio servo-assistido ou hidrovácuo. É o mesmo freio hidráulico acrescido do vácuo, que é produzido pela depressão do coletor de admissão do motor e diminuindo a força aplicada pelo condutor no pedal de freio. Freio ABS. No sistema de freio hidráulico convencional, é comum ocorrer o travamento de uma ou mais rodas na hora da frenagem, devido a irregularidades nas tubulações ou mesmo nos cilindros. Também ocorrem deficiências de frenagem pela falta de habilidade do condutor, que muitas vezes pisa de maneira incorreta no pedal de freio. Tais ocorrências causam derrapagens e capotamento do veículo. O sistema de freios ABS permite uma frenagem segura, porque um sensor em cada roda envia informações a uma central eletrônica. Ela analisa os dados e controla o envio de fluido a cada roda, de acordo com a sua necessidade, realizando uma pressão frenante ideal. O ABS é um sistema adicional e, no caso de falha, o freio convencional funciona normalmente. Sistema elétrico. Para seu perfeito funcionamento, os veículos automotores a gasolina ou a álcool têm 4 circuitos que formam seu sistema elétrico. Circuito de ignição. Sua finalidade é fornecer no tempo e espaço pré-estabelecidos a centelha elétrica que irá inflamar a mistura de ar e combustível comprimida no cilindro. Seus componentes são a chave de ignição, a bateria, armazena energia, a bobina de ignição, o condensador, o distribuidor e a vela. Seu funcionamento começa com o acionamento da chave de ignição, que permite a passagem da corrente de baixa tensão da bateria até a bobina. Na bobina, a corrente é transformada em alta tensão e passa pelo condensador, sendo enviada ao distribuidor, que distribui a corrente no tempo certo para cada uma das velas de ignição instaladas na câmara de combustão de cada cilindro. A vela de ignição, ao receber a corrente elétrica, emite uma centelha elétrica que queima a massa de combustível. Circuito de partida. Tem a finalidade de iniciar o funcionamento do motor e se compõe das seguintes peças: bateria, cabo da bateria, motor de partida ou motor de arranque, chave de ignição, bendix e cremalheira, prensada ao volante do motor.
Ao se ligar a chave de ignição, acionando também o motor de partida, a corrente enviada da bateria para a bobina passa antes pelo automático do motor de partida, que se movimenta e gira o motor, através da cremalheira fixada no volante do motor, iniciando-se o funcionamento. Circuito de recarga. É o sistema que completa a energia para os órgãos consumidores e mantém a bateria carregada. Tem como componentes dínamo, gerador ou alternador, dependendo do veículo. Circuito de iluminação. Tem a finalidade de permitir a condução e a identificação do veículo à noite. Também indica a direção, pisca-pisca das setas, e a frenagem ou parada do veículo, luz de freio, bem como a troca das luzes intermitentes de advertência. Compõe-se das seguintes peças: bateria, chicote elétrico, chave de luzes, fusíveis, faróis, faroletes, luz de freio e luz de seta. Carroçaria. Os cuidados que devem ser prestados à carroçaria são simples, mas fundamentais, uma vez que os componentes mecânicos de um veículo duram em geral mais do que a carroçaria e são também mais fáceis e menos caros para serem substituídos. Os danos causados por uma colisão ou resultantes da corrosão podem ser extremamente graves. Chassi. O chassi é a estrutura básica do veículo, semelhante a um esqueleto, onde o assoalho é separado da carroçaria. Nele são fixados todos os componentes do veículo, como a carroceria, o motor, a suspensão e os outros acessórios. Utilizado em caminhões e caminhonetes, deixou de existir nos carros modernos, que utilizam um conceito mais moderno, o monobloco. Monobloco é um tipo de estrutura integral construída a partir da carroceria do carro, ou seja, das chapas de metal ou de compostos químicos como o Kevlar, a fibra de vidro, a fibra de carbono e outros. Sistema de descarga ou escape é o conjunto de tubos fabricados em ferro fundido e chapas finas de aço que se interligam, formando um só caminho e com a função de eliminar os gases produzidos no motor e diminuir os ruídos produzidos por seu funcionamento. Componentes de um escapamento. Tubo coletor tem a função de receber os gases emitidos pelo motor. Catalisador é um dispositivo localizado no sistema de escapamento que auxilia a reduzir a poluição dos gases, transformando-os em substâncias menos tóxicas. Tubulações tem a função de conduzir os gases. Silencioso intermediário tem a função de reduzir os efeitos das explosões do motor. Silencioso traseiro tem a função de diminuir a velocidade de expansão dos gases que são expulsos, reduzindo, desse modo, as vibrações e ruídos provocados pela combustão nas câmaras do motor, que já foram diminuídas pelo silenciador intermediário. Pneus. Os pneus são compostos por bandas de rodagem, carcaça de lona, talões e flancos. Conforme a disposição dos fios e reforços das lonas, o pneu pode ser radial ou diagonal. Veja como ler as medidas gravadas na lateral do pneu. Largura do pneu. Altura da banda. Diâmetro interno. Veja como ler as medidas gravadas na lateral do pneu. 185. Largura do pneu é igual a 185 mm. 60. Altura da banda, proporcional à largura, igual a 185 por 60%, igual a 111 mm. R14. Diâmetro interno do pneu. R14 é igual a 14 polegadas. O extintor de incêndio. O novo modelo tipo ABC foi desenvolvido para apagar incêndios das classes A. Materiais sólidos. B. Líquidos inflamáveis. C. Equipamentos elétricos energizados, o que acrescenta a extinção do fogo dos materiais sólidos combustíveis como estofamentos, revestimentos, painéis, tapetes e pneus. Onde deve ficar instalado o extintor de incêndio? Na parte dianteira do habitáculo do veículo, ao alcance do condutor. Como funciona o extintor? O extintor de incêndio é um equipamento de fácil manuseio, cujo princípio de funcionamento é semelhante ao de um spray de tinta comum, ou seja, deve estar pressurizado. Não pode ser usado deitado ou de cabeça para baixo. Utilize sempre na vertical.
possui uma válvula que, quando acionada, permite a descarga do agente extintor. Há uma distância certa para uso, nem muito perto, nem muito longe. Como conservar o extintor? Por tratar-se de um equipamento pressurizado e que possui validade, é ideal que o extintor seja verificado mensalmente, ou no mínimo com a mesma frequência com que são verificados o nível do óleo do motor, da água do radiador, pressão dos pneus e etc. Quando trocar o extintor? Existem 3 maneiras de identificar a hora da troca do extintor. 1. Após o uso. 2. Se apresentar alguma irregularidade. 3. No vencimento do teste hidrostático, cuja validade é de 5 anos. Funcionamento básico. 1. Puxe o lacre para destravar a válvula. 2. Aponte o jato para a base do fogo. 3. Aperte o gatilho até o fim. 4. Movimente o jato em forma de leque, de um lado a outro. O que é o incêndio? O fogo fora de controle é chamado de incêndio e caracteriza-se pelo tipo de material em combustão e estágio em que se encontra. Existem 3 classes de incêndio mais comuns, identificadas pelas letras A, B e C. Classe A ocorre em materiais sólidos como plástico, tecido, borracha, madeira e etc. Classe B ocorre em líquidos inflamáveis como gasolina, óleo, álcool e querosene. Classe C inicia-se em equipamentos elétricos energizados como baterias e parte elétrica do carro. Como o princípio de incêndio acontece? A má conservação dos veículos e a imprudência dos motoristas são as principais causas para a ocorrência de princípios de incêndio. Depois, são os defeitos em peças ou componentes. Causas mais frequentes: consertos ou instalações mal realizados, desgaste ou defeito em peças e componentes, erro ou falha humana, acidentes. Como prevenir incêndios? Realize manutenções preventivas periódicas nos sistemas de arrefecimento, de alimentação de combustível, de lubrificação e elétrico. Evite adaptações ou improvisos em instalações. Nunca se distraia com cigarro, alimento, celular, animais de estimação quando estiver ao volante. Por que devemos enfrentar um princípio de incêndio? Em primeiro lugar, pelo fato do extintor de incêndio ser um equipamento de fácil manuseio, bem mais simples que trocar um pneu furado. Segundo, porque todo o princípio de incêndio devidamente controlado significa que um grande incêndio deixou de acontecer. Através do uso correto de um extintor de incêndio, devemos sempre procurar controlar o fogo em seu estágio inicial, pois é para isso que ele se destina. De todo modo, é importante comunicar às autoridades do trânsito, bombeiros, polícia. Porém, o tempo que levarão para chegar até o local pode ser decisivo a uma vida humana. Como controlar um princípio de incêndio? 1. Estacione o veículo em local seguro. Desligue o carro para cortar a corrente elétrica. Retire o extintor do suporte. Rompa o lacre, destravando a válvula. Posicione a favor do vento. Aproxime-se do foco de incêndio com cuidado. 2. Com o extintor na posição vertical, encaixe o bico da válvula através de uma pequena abertura do capô do motor. Acione a válvula para provocar o abafamento do fogo. 3. Levante o capô do motor e continue descarregando o extintor até o fim. Ataque a base do fogo. 4. Movimente o jato em forma de leque. 5. Assegure-se de que não houve reignição e não volte a ligar o carro.